Olá, crianças, bom dia! Sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos encerrar o conteúdo ligado ao metro. Então, crianças, olhem lá. Nós utilizamos a medida padrão metro para a questão do comprimento, ou seja, da largura, da distância de alguns instrumentos. Então, o metro ele é utilizado nessa função de distância. Nós também temos outras medidas que nós vamos estudar mais lá na frente, como de capacidade, que são dos líquidos. Nós também temos a da massa, que é quando você utiliza o peso, a massa, né, em gramas, em quilogramas. E então, são diversas medidas. Nós já vimos do tempo também, né, com o calendário, com o relógio. E agora nós estamos trabalhando, nessas últimas aulas, nós estamos trabalhando os antigos sistemas de medida. Na última aula nós vimos também centímetros, milímetros, que são as menores partes, 2 aulas seguidas. E hoje nós vamos falar sobre o metro, que é a unidade padrão de comprimento. Então, olhem lá. Vocês viram que na aula passada eu já falei para vocês que 1 metro equivale a 100 centímetros. Ou seja, quando eu tenho um local de 1 metro, eu vou ter 100 partes divididas. Então, para você saber, por exemplo, se eu tiver 2 metros, nós temos o quê? 200 centímetros. E assim você vai fazendo. É como se você, ou você vai formar, é como se você dividisse em 100 partes. Então, por exemplo, se eu tenho 2, é só acrescentar os 2 zeros, 200, ok? Então, olha lá. Então, a partir daí, nós temos outros instrumentos, né, objetos que utilizam a medida de comprimento. Aqui no livro de vocês, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, aqui nós temos nas construções, que geralmente são usados também para saber a distância e o quanto de material você vai precisar, a altura. Aqui nos tecidos também, na contagem dos tecidos, aqui na questão da distância e na formação das estradas, para saber a quilometragem. Então, tudo isso é gerado a partir desse metro, né? Então, o metro ele é o padrão hoje de medida da questão do comprimento. Mas, antigamente, olha aqui a imagem antigamente, utilizava-se uma placa, que é essa plaquinha bem aqui no canto. Essa placa ela é formada de platina e de irídio. Essa placa eles usavam uma temperatura, né, por ser um metal, uma barra quente. E lá eles faziam uma medida de distanciamento de um lugar para o outro. Só que como ela era aquecida, então ela poderia esticar mais ou não, dependendo do aquecimento. Então não era um padrão adequado. Então foi criado essa medida padrão, questão do metro, ok? Aqui nós temos os instrumentos que são utilizados. O metro articulado, que vocês já viram nas nossas aulas, geralmente ele é usado pelas costureiras e também em construções, como os engenheiros, eles utilizam bastante. E aqui nós temos a trena, que também é usada também nas construções, devido ela é toda enrolada nessa parte aqui de dentro. Quando você estica, você pode chegar até 5 metros, 10 metros, depende do tamanho da trena. Aqui nós temos a fita métrica, como ela é mais maleável, então as costureiras gostam de usá-la para medir o corpo, as medidas do corpo na hora de construir alguma roupa, também trabalhar com o tecido. A régua, que é usada geralmente nos materiais escolares e também no dia a dia, por ela ter um tamanho menor. E o paquímetro, que é esse bem aqui, ó. E você pode observar que ele também é muito utilizado para ter a precisão de parafusos, de tubos. Então, como ele consegue chegar num padrão menor, essa parte aqui, ó, menorzinha, que tem um biquinho bem aqui, ó, ele consegue chegar em pequenas medidas, então dá em centímetros. Então, ele é bom para pequenas medidas. Ok? Principalmente nas construções. Aí aqui vocês têm a atividade de hoje. Na atividade de hoje, vocês irão marcar na primeira questão os instrumentos, na verdade, de medida que são mais utilizados, né, em extensão de maior que 1 metro. E também quais são utilizados, com que instrumento eu posso medir, por exemplo, uma caneta.
uma sala de aula, um muro, um tecido. Então, qual seria o melhor instrumento, de acordo com o que eu acabei de explicar para vocês? E aí vocês têm lá alguns problemas envolvendo, por exemplo, o primeiro problema é da Elisete, que ela vai fazer peças de roupas usando 26 metros de tecido. E ela vai precisar também de dividir, né, essas partes em 2 metros. Então, você vai fazer lá 26 dividido por 2 e ver qual é o resultado. Se aí a pergunta é, calcule a quantidade máxima de roupas que ela vai poder produzir com esse tecido, já que ela tem 2 metros para cada roupa, né? Então, você vai ver quantas peças de roupa ela vai ser produzida no máximo, ok? E aqui você vai indicar qual é a medida que eu posso utilizar. Aqui ele vai trabalhar com a parte de abreviação. Lembrando que M é metro, cm é centímetro, mm é milímetro, ok? E aqui na quinta, você vai também observar e elaborar um problema indicando essa tabela aqui. Você mesmo vai criar o seu problema, ok? Então, na próxima questão, você tem aqui as alturas em centímetros, né, da Mariana, do Sérgio, da Andresa, Felipe, e você vai colocar em metros e centímetros. Vou fazer só um exemplo aqui para vocês tentarem fazer depois sozinhos. Se eu tenho 120 centímetros, eu vou ter 1 metro e 20 centímetros, entenderam? Então, a primeira parte do 100 formou, cada 100 partes é 1 metro, então já formou. E o que sobra são os centímetros, 20 centímetros, ok? Assim vocês vão fazer. Aqui você tem uma outra maneira de demonstrar, e você vai escrever o nome das crianças na ordem crescente da altura, de acordo com a resposta de vocês, tá bom? Lembrando que ordem crescente, do menor para o maior. E aqui vocês têm também a questão que o João ele instalou grades e no porão de ferro da sua casa. E aí ele colocou aqui os centímetros e os metros que ele utilizou, e vocês irão calcular quantos metros tem à frente da casa do João, sendo que são essas medidas aqui. Então, você vai ter que calcular cada parte, então, ok? Lembrando que o metro tem 6 centímetros. E a próxima aqui, você vai, para apresentar, né, ou desenhar um objeto da nossa realidade, nem sempre usamos o tamanho real. E aqui você tem uma distância do ponto de ônibus e o hidrante de cada por 7 centímetros. E aí você vai observar que cada centímetro equivale a 9 metros na realidade. Ou seja, quando eles vão utilizar, por exemplo, uma imagem no livro, eles vão diminuindo o tamanho até caber no tamanho aqui para ser observado. E aqui você vai observar, então, medindo agora com uma régua, quanto que seria que o caminho de azul feito por Pedro. Então, você vai fazer o cálculo aí para ver quantos metros de distância ele utilizou em metros, ok? Então, só contando os centímetros, depois forma um metro. Aqui nós finalizamos essa parte. E aqui nós temos sempre o que estudei, que é o resumo das nossas aulas. E aqui, sugestões de livros, que é o Construindo um Lar, o Lá Vem um Circo e o Calendário Mágico, ok? Então, depois que vocês terminarem essa parte, nós vamos para a nossa segunda parte, que vocês já podem exercitar hoje. Então, vocês têm aqui o mais atividade. Eu vou dar o tempo de hoje, da aula de hoje, e nós vamos concluir esse período aqui de atividade na próxima aula, que é na terça-feira. Então, como na semana que vem nós vamos estar voltadas também para a atividade, no caso, nas retomadas, no Google Formulário, quem quiser já exercitando essa parte pode fazer, tá bom? Mas nós só vamos fazer a correção e os comentários já na próxima aula. Então, aqui vocês têm lá a atividade, né? Que vai falar um pouco sobre multiplicação. Vocês também têm a questão da divisão. Também vai ter um pouco do ábaco,
comparação, menor que, maior que. Também tem o sucessor e o antecessor. Na verdade, tem todo o resumo da nossa aula, né? Aqui, então, as temperaturas você vai utilizar. Também a questão dos gráficos, que nós estudamos bastante. Aqui vocês têm também a questão do relógio, das horas, do tempo, no caso. E, por último, a parte de problemas com medidas de comprimento e também observação de gráficos, né, tabelas, que nós sempre estudamos nas nossas aulas, ok? Então, tentem realizá-las e na terça-feira, no caso, né, que é a nossa aula de matemática, nós vamos fazer a conclusão dessa parte. Eu vou dar mais um tempinho na próxima aula para vocês só concluírem quem não conseguir concluir, né, hoje. Até porque nós temos só uma aula hoje, nós temos ainda geografia, ok? Então, crianças, bom estudo, se concentre. Daqui a pouco a gente vai se ver no Meet. Vou deixar meu Meet aberto em caso de dúvida nessas questões. E vocês vão logo tirando as dúvidas, tá bom, crianças? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!